Vou falar para vocês que eu tinha tudo preparado para fazer um vídeo sobre a Champions League. Talvez eu possa fazer mais tarde. Que amanhã temos os confrontos de volta das quartas de final, depois de vários jogos eletrizantes na semana passada. Só que com essa notícia quente, de última hora, eu tive que mudar os meus planos. Antes de você saber essa notícia, meu nome é Guilherme Cunha, este aqui é o canal do GF Cunha, voltamos aqui depois de um tempinho. Ative o sininho das notificações para você não perder nada que está escrito aqui nesse canal, tudo de vídeo. Deixe seu like para nos apoiar, né? Para nos ajudar a crescer mais neste YouTube de meu Deus. Mas é isso. Bom, vamos falar de técnico. Caiu mais um técnico do Campeonato Brasileiro. E agora foi Pedro Caixinha. Sim, Pedro Caixinha deixou hoje, no dia 14, pela manhã, o comando do Santos Futebol Clube. O Santos que tinha contratado ele no início do ano, em dezembro do ano passado, no final do ano passado, basicamente. E seria o técnico para o restante da temporada. Depois de 16 jogos, esse experimento caiu com menos de 50% de aproveitamento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as ideias faladas do Pedro Caixinha, desde que ele chegou ao Santos e o que foi proposto em campo. Se a gente lembrar da coletiva dele, o torcedor santista vai lembrar de quando ele chegou, o Pedro Martins anunciou ele na sua entrevista coletiva de apresentação, né, do anúncio do novo CEO, já anunciou o técnico e depois de um tempo, junto com o Pedro Caixinha, fez a apresentação do técnico santista, técnico português santista. Na sua coletiva, ele mostrou alguns pontos que o torcedor santista sentia muita falta de ter num time competitivo, que era o quê? Era um jogo de pressão, era um jogo ofensivo, de propor, né, de proposição ao adversário e muita, como é que eu posso dizer? Eu já falei a palavra pressão, mas sufocando o seu adversário diretamente, marcando basicamente o campo inteiro. Depois eu vou pegar aqui, ele deixou 4 pontos explicados na sua coletiva de apresentação, que o torcedor até usou como forma de contradizê-lo agora com a sua saída. Mas vamos seguir também pelo ambiente, pelo elenco que foi colocado à disposição do Caixinha. Pode-se dizer que o elenco é bom. Eu acho que o elenco do Santos é bom para esse ano. Muitas contratações, o Santos realmente investiu nessa janela de transferência. Teve a contratação do Neymar, claro que o Santos não pagou preço por ele, pagou salários e tudo mais. O Santos contratou o Neymar de graça, vindo do Al Hilal. Contratou o Tiquinho Soares, contratou o Roleiser, contratou... Quem também o Santos contratou? O Zé Ivaldo, o Barreal, o David Washington voltou para a Vila, ou seja, o Léo Godoy que... Léo Godoy é difícil, mas você percebe que o elenco do Santos se tornou competitivo com as peças que trouxe. Trouxe o Tassiano também, que é um jogador que entra bem no segundo tempo, muitas vezes como titular não consegue render os 90 minutos, só que quando entra no segundo tempo, quando joga em alguma função específica, ainda mais quando está perto do centroavante, né, um jogador que perto da área se movimenta bastante, consegue ter a noção do espaço, né, para entrar, para atacar o espaço, sempre quando tem a opção. São jogadores que fazem um time competitivo, sim, que são titulares em alguns times do Brasil. Por exemplo, o Roleiser, o Santos pagou uma bala nele, ele estava no Benfica, não vinha sendo utilizado, e tentou uma vez, não conseguiu trazer, depois pagou e trouxe em definitivo. Uma grande contratação, achei uma das melhores contratações da janela, junto com o Neymar, achei a segunda melhor. E também o Tiquinho Soares, que veio na troca do Jair. O Jair foi para a equipe do Botafogo, o Tiquinho Soares foi para o Santos, e mais uma compensação financeira que ainda não foi paga, por sinal. Mas você percebe que ele tinha material humano nas mãos para fazer um trabalho digno e relembrar o bom trabalho que ele fez no Bragantino quando levou eles para a Libertadores. Ficou no top 7 do campeonato, no top 6, né, no G6 do Campeonato Brasileiro, e conseguiu uma vaga para a Libertadores. Claro que depois, no ano seguinte, o elenco se desfez, basicamente, muitas vendas, não tiveram contratações à altura e o Bragantino brigou para não cair. Não caiu, depois da demissão do Caixinha veio o Fernando Seabra, e o Seabra conseguiu dar um respiro, mesmo que o elenco tenha sido fraco. O elenco fraco, vamos combinar que o elenco era fraco. Mas agora voltando para a questão das ideias.
Se a gente pega as últimas atuações do Santos contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Bahia, algumas até no Campeonato Paulista, o Caixinha foi a única competição que o Caixinha teve integridade, né, no seu trabalho. Do início ao fim foi o Caixinha o técnico. Muitos jogos, por exemplo, contra a equipe do Velo Clube, que o Santos não conseguiu se impor, tomou um 2-0 ridículo, né? 2-1 ou 2-0, o Santos perdeu para a equipe do Velo Clube lá em Rio Claro. É uma atuação péssima do Santos. Claro que era mais um elenco reserva também, era muito mesclado entre titulares e reservas. Por exemplo, jogou o Patrick contra o Velo Clube, titular ainda. Jogou o Miguelito, que nem tá mais no time. Jogou o Luizão, que é reserva, também, um zagueiro jovem. Inclusive, teve a contratação do Luizão também. O Luizão foi a primeira contratação do Santos nessa janela. Mas você percebia que o trabalho não mostrava evolução. Quando veio o Neymar, até teve um respiro. Você percebia alguns pontos. Por exemplo, um jogo antes do Neymar chegar, contra o São Paulo, o Santos venceu por 3-1 na Vila, de virada, jogando muito bem. O Guilherme fez 2 gols, o Gabriel Montempo fez um gol também. Inclusive, o Gabriel Montempo, que foi lançado pelo Caixinha, o Caixinha colocou o Gabriel Montempo, bancou o Bom Tempo em muito tempo. Bom tempo e muito tempo, né? Mas ele bancou mesmo a titularidade do Gabriel Bom Tempo e vinha evoluindo como titular. Ele tem 20 anos de idade, é um jogador que mostrou muito potencial também. Só que contra a equipe do Fluminense ele já deixou de lado, ele colocou o Diego Pituca de volta, mas aí é outra questão, que a gente vai falar também no vídeo. O Pedro Caixinha, percebia-se que contra os times mais fracos o Santos conseguia se impor, mesmo perdendo para a equipe do Velo Clube. O Santos se impôs contra a Noroeste, se impôs contra a Inter de Limeira. Esses times que o Santos precisava de uma resposta mesmo, o Santos foi lá e ganhou bem. Por exemplo, contra a Inter de Limeira teve aquele gol olímpico do Neymar, absurdo. Contra o Noroeste, o Santos venceu bem na Vila, também com um bom jogo do Neymar. Contra a equipe do Bragantino, no mata-mata, Neymar jogou muita bola, fez o primeiro gol de falta e o Santos ganhou jogando bem. Só que aí bate o seu teto. Quando o Santos começa a elevar o nível de competição, por exemplo, teve o clássico contra o São Paulo, que foi o único clássico que o Santos ganhou. Contra o Palmeiras, o Santos perdeu na Vila. Pode não ter sido uma atuação das piores? Sim. Mas perdeu jogando abaixo do Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo um elenco melhor. O Santos conseguiu levar perigo ainda mais no primeiro tempo. Contra o Corinthians, o Santos perdeu na Neoquímica Arena nos 2 jogos. O 2-1 lá no primeiro turno, né, na primeira fase, o Santos até jogou bem. Foi uma das poucas atuações do ano até ali do Santos que a gente via uma evolução, via que o time poderia render. Só que aí no jogo na Neoquímica Arena, no mata-mata, já percebia-se que não tinha evolução, o time estagnou e teve uma convergência de ideias. Por que uma convergência de ideias? Como eu falei, o Caixinha sempre pregou muito a pressão. O time tem que ser ofensivo, atacar a bola, vamos supor. Quando ele falou isso na coletiva, inclusive, de apresentação. Quando temos a bola, atacar o gol, sendo verticais, toques para frente. Perdemos a bola, atacamos a bola. É a pressão, né? Você tem um tempo para conseguir recuperar a posse da bola no campo de ataque e já armar o seu ataque. Ele não era muito da posse, né? Percebi que ele era um técnico que prezava mais pelo verticalismo. Um jogo avançado, pegava a bola e já ia para frente, não era pegar a bola e tocava lá atrás, tocava para o lado. Aí que já entra a convergência de ideias. Não sei se foi que os jogadores não assemelharam o que o Caixinha falava nos treinamentos, ou que o Caixinha propunha para eles até nos jogos, mas você percebia que o time em campo, além de pressionar mal, fazia a recomposição defensiva mal e tomava gols por causa disso. Muitas das vezes o ataque, né, o trio de ataque do Santos, mais um dos meias, pressionava a saída de bola adversária, pressionava os zagueiros dos laterais, não conseguia roubar. Quando o adversário dava um tapa quebrando as linhas desses atacantes, chegava a bola, por exemplo, no volante, tinha campo livre. Por quê? Porque os volantes, os outros meio-campistas, não avançavam, não marcavam pressão da forma certa. Com isso, pegava também a linha de defesa desprevenida, o Santos tomando muitos contra-ataques, muitas bolas nas costas,
E o Gil, que foi muito bem no Campeonato Paulista, no Brasileiro, todos os jogos ele não conseguiu acompanhar. Até pela questão da idade, não é só culpa dele. Pode ter algum erro ou outro, sim, ainda mais na partida contra o Bahia. O primeiro gol, o gol do Eric, foi uma bola que era para ele ter cortado, né? Para ele estar ali ocupando aquele espaço. O Eric passou em velocidade, conseguiu sair na cara do Brasão e fazer o gol da equipe do Bahia, o primeiro gol da equipe do Bahia. Convergência de ideias. Você percebia que o time era mal treinado. Porque uma questão como essa, você consegue corrigir num treinamento. Você coloca o seu time primeiro. Fisicamente tem que estar acima, né? Fisicamente tem que estar bem, porque é uma marcação que exige muito do jogador o tempo inteiro. E também precisa encaixar certos pontos de marcação. Quando você tem um meio de campo que não consegue marcar juntamente com os atacantes, você fica um buraco, porque fica a linha de ataque, a linha de ataque, o volante ou o meio-campista já do adversário e os dois volantes marcados atrás. Ou um dos volantes, um dos meias marcado atrás, ou um só volante, que muitas vezes são jogados com dois meias. Um só volante marcando lá atrás. Muitas vezes o João Schmidt. Perdão. Você via que quebrava o sistema do Caixinha. E a questão de ser vertical, de pegar a bola e atacar o gol, nos últimos jogos, você não percebia. Porque muitos toques excessivos, muitas das vezes o time não tinha criatividade para quebrar uma linha de defesa. O Bahia se defendeu muito bem no primeiro tempo, depois do gol. O Santos teve um segundo tempo melhor, conseguiu até virar a partida, mas depois tomar um gol no final, por falha da defesa, falha do sistema defensivo. Você percebia que a criatividade passou longe do time do Santos. Mesmo com boas peças, o técnico não conseguia fazer essas peças renderem. E aí a gente chega na demissão, depois do jogo contra o Fluminense, o Santos perdeu, o Santos abdicou completamente das ideias do Caixinha, você percebeu que o Santos se defendeu basicamente o jogo inteiro, jogou muito atrás da linha da bola, o Fluminense fez o que quis, conseguiu atacar de todas as formas, levar perigo ao gol do Gabriel Brasão, que fez umas defesas depois no gol. No primeiro momento eu achei até que ele conseguiria ir na bola, só que depois você percebeu que foi literalmente no ângulo, foi um azar, a bola desvia no Escobar, o Samuel Xavier chuta no Escobar, a bola cai no trinco, não tem jeito. Mas, basicamente isso. O Pedro Caixinha era um técnico que eu tinha muita expectativa, pelo trabalho que ele fez no Bragantino, por ele ter feito muito com pouco, o Bragantino nunca teve elencos estrelados, mas sempre teve times competitivos, até pela ideia do técnico, pelas ideias do técnico. Mas no Santos ele não conseguiu traduzir. Não sei se por fator de pressão, mas a imagem que escancara o trabalho do Caixinha, que deixa ainda pior, no jogo agora contra o Fluminense, os jogadores no vestiário durante o intervalo, ele sentado no banco de reservas. Basicamente já tinha perdido o controle ali, não tinha mais o que fazer. Não mostrava evolução. Não mostrava evolução e estagnou o trabalho do Caixinha. A alternativa foi a demissão. E agora quem vem? Exatamente. Foi falado de Tite, foi falado de Dorival Júnior, Luiz Castro também foi procurado. Nenhum desses três aceitou. O Tite, porque não quer assumir um trabalho no momento, quer viajar, quer estudar mais. O Dorival acabou de sair da seleção brasileira. Formação, inclusive, do Lucas Mussetti, sobre esses três treinadores. O Dorival Júnior acabou de sair de um trabalho desgastante da seleção brasileira. Ele disse que foi um sonho que acabou indo para o buraco. E o Luiz Castro não quer assumir um time brasileiro hoje. Ele não veria problema em assumir um time no meio de temporada, mas mais ou menos meio, né? A gente está no início, vai estar indo para a quarta rodada agora do Campeonato Brasileiro. Mas não quer assumir um time brasileiro. Ele vê outros rumos para a carreira no momento. É difícil. Difícil porque são três treinadores de perfis diferentes. O Tite, diferente do Luiz Castro, é outro jogo. Não é aquele jogo retrancado, como muita gente fala, mas é uma outra característica. É um time mais equilibrado, um time que não se expõe muito. Por exemplo, é muito difícil você sair de um extremo, como o do Pedro Caixinha, para o Tite, que são duas ideias completamente diferentes. Seria a favor do Tite, porque uma das principais deficiências do Santos hoje é a sua defesa. E ele é um técnico que consegue trabalhar muito bem
mesmo não sendo retranqueiro. Não acho o Tite um técnico retranqueiro. Que potencializaria o Neymar, inclusive. E eu acho que daria certo no Santos, sim. O Dorival, até por a questão do São Paulo foi atrás dele, só que o time de São Paulo ouviu a recusa dele, que ele não quer trabalhar no momento, e deixou o Zubeldia. Se ele já recusou um dos times, o Santos também seria a mesma coisa. O Luiz Castro foi um técnico que o Santos queria trazer no início do ano, antes de vir o Caixinha, antes de se falar de Quinteiros, se falava de Luiz Castro, e acabou não gostando da estrutura do Santos também, né? O empresário dele veio aqui, não foi ele, de fato, e passou tudo o que acontecia no CT para o Luiz Castro, ele não gostou, não se interessou em assumir o Santos. A ver, se nos próximos capítulos, eu não sei o que eu faria, porque a diretoria mostra uma certa incoerência. Porque você sair de uma ideia para outro, extremos, você chega numa temporada e fala, você contrata Pedro Caixinha, você mostra para os outros times, meu time vai ser uma base ofensiva. Meu time vai trabalhar desse jeito. Só que aí você demite ele depois de 16 jogos, depois de 3 meses, e contrata o Tite, olha, a característica mudou, eu quero essa agora. É muito difícil até para os jogadores. O próprio Bruno Guimarães, eu vou usar o exemplo do Bruno Guimarães, falando numa entrevista que na seleção já tiveram 3 ciclos diferentes, 4 técnicos, basicamente. Está indo para o 4º técnico agora. É muito diferente. Quem sofre mais nisso é o jogador, porque não consegue se adaptar. E no Santos não vai ser diferente. Se for um técnico com outra visão além do Caixinha, completamente diferente do Caixinha, os jogadores vão sentir. Hoje, o auxiliar técnico fixo, o César Sampaio, vai ser o interino, pelo menos na partida contra o Atlético, agora na quarta-feira. E esperamos. Para mim, o técnico do Santos, fora o Tite, né, seria o Sampaoli, mesmo não gostando muito dos mesmos nomes de sempre. Quando um técnico é demitido, já é Sampaoli, é Tite, é Gabriel Milito, é não sei o quê, é todo mundo. Milito não, Milito até menos. Mas entre as alternativas seria o Sampaoli. Alternativas ao Caixinha seria o Sampaoli, né? O Thiago Carpini também foi descartado, o Fernando Diniz, pelo que eu vi, ainda não foi cogitado, também não foi procurado. Mas é outros nomes que estão no radar. É isso, batemos um papinho aqui sobre o Santos. Pedro Caixinha caiu, mais um técnico caiu no futebol brasileiro. E é isso, se inscreva no canal de novo, deixe seu like, ative o sininho das notificações e não perca o conteúdo de quarta-feira. Quarta-feira tem um vídeo bom. Quem sabe hoje também não sai um vídeo sobre Champions League, né? Muito obrigado pelo seu acesso e até daqui a pouco, quem sabe.